Mais uma vez, dê salve a todos com a paz do Senhor, os telespectadores, ouvintes da palavra. E também agradecendo a irmã Judite, o nosso pastor, por essa rica oportunidade. O nosso coordenador, evangelista Kennedy Santana, e a irmã Nalva, né, que está aqui conosco, essa companheira, amiga, que viemos juntas e estamos aqui para falar do que Deus fez, né, e Ele continua fazendo. Eu quero ler aqui um texto no livro de 1 Samuel, o capítulo 1 e o 11, que diz assim: E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas tua serva deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Este livro de Ana, nessa parte do voto, faz lembrar quando eu me casei, no ano de 84, fui morar em Maceió, e ali, com 1 ano e 6 meses, engravidei da minha primeira filha, e 4 meses já estava grávida do Pedro Henrique. E ali, muito feliz, porque já tinha uma menina e agora um varão. E ali foi de bênção, foi muita alegria. Só que, quando chegou aos 15 dias de nascido, meu filho, ele teve uma convulsão. Eu ainda não era evangélica, não servia a Jesus, mas minha mãe já era. E ali, naquele vexame, disseram que tinha uma médica na minha rua, uma pediatra. Eu corri, mas ela já não morava mais ali. E minha mãe, quando eu voltei, ela estava orando e meu filho já estava bem. E ali passaram-se os dias. Só que o meu filho, ele uma noite chorou muito. Chorava e não tinha jeito para ele calar. Eu dava leite, dava mama. Quando foi no sábado pela manhã, meu esposo era viajante, ele chegou e levamos o meu filho ao médico pediatra. E quando chegamos lá, o pediatra disse: Mãe, você está vendo esse vermelhão, essa disenteria? É o princípio do tétano. E ali, irmãs, eu entrei em desespero. A gente quer um filho, eu não queria perder meu filho. Mas, e com o tratamento todo igual, da primeira filha, foi tudo do mesmo jeito. Mas Deus tem seus propósitos, Deus tem seus caminhos, aleluia. Não sabia eu que aquilo ali era o projeto. E no meu desespero, eu não era evangélica, mas já sabia o caminho da oração, porque minha mãe já era crente, orava. E eu um dia muito desesperada, meu filho só vivia com a barriga inchada, a face, sentindo muitas dores. E eu entrei no quarto, me ajoelhei e orei. Eu não sei quantas horas eu passei naquele quarto, clamando. Eu só sei que foram muitas horas. E ali naquela oração eu fiz um voto. E eu disse: Jesus, se tu curares o meu filho, eu vou ser crente das Assembleias de Deus. Não sabia eu, né, que ali era o projeto de Deus. Meu filho nasceu para me resgatar. Ele foi a primeira pessoa que resgatou nada. E Deus tem seus mistérios na terra. Não sabia eu que ali eu ia passar por uma trajetória. Mas ali o meu filho foi curado. Quando eu estava orando, irmãs, eu não era evangélica, eu não entendia nada, como ainda hoje eu não entendo. Mas algo muito grande, grandioso. Um ser, eu creio que um ser muito grande. Porque eu senti quando veio sobre mim e foi para dentro do berço. E ali, o problema era intestinal, o tétano estava todo no intestino. E ali foi um estrondo muito grande. E de repente eu disse: Pedro foi curado. Aleluia. Irmãs, eu saí daquele quarto, os olhos inchados, e dizendo à minha mãe: Pedro foi curado. Pedro foi curado.
E meu filho foi curado, aleluia. Só que eu fiz o voto. Morava em Maceió, morei 3 anos em Maceió. E ali meu esposo foi transferido de Maceió para aqui, para Pernambuco. E cadê Márcia querer aceitar, cumprir? E ali passou-se o tempo, mas Jesus chegou. Eu comecei ali entrando assim em depressões, diante de algumas situações, circunstâncias. Mas Deus, o Deus que vê, o Deus que ouve e que faz e não perde uma batalha desta. Aleluia. Ele visitou a minha tia que morava ali em Prazer. Hoje ela já dorme no Senhor, era dirigente ali em Guararapes, em várias congregações. E ele disse: visite Márcia e cuide de Márcia, porque ela está entrando em depressões malignas. Isso é que é Deus, irmã. Ele cuida, ele não nos perde. E ali me visitaram. Eu já estava grávida da minha 3ª filha, a caçula. Estava com 30 anos na época, minha última filha. E ali ficaram me visitando, discipulando em casa. E para a glória de Deus, uma tarde eu aceitei a Jesus como meu Salvador. E estou aqui agradecendo a Deus, né? Porque foi Ele que fez. Então eu quero dizer a você, ouvinte da palavra. Eu não sei qual é a tua situação que tu estás aí. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele faz coisas para me resgatar e te resgatar. Tu estás aí, achando que não tem mais jeito. Mas tem jeito, tem saída e tem salvação de Castro. Porque Deus, Ele ouve, Ele vê e Ele faz na vida de qualquer um. Aleluia. E hoje eu estou aqui agradecendo ao Senhor. E eu me identifico muito com essa história de Ana. Porque Ana, na aflição, na angústia, no desespero de causa, ela ali é a mulher sofrida. Ela tinha umas características anteriormente de mulher de Elcana, mulher triste, mulher amargurada. Aleluia! Mas havia um futuro para Ana, dela ser a mãe de Samuel. E não sabia eu que o meu futuro, aquela situação, era para ser resgatada, para caminhar e servir a este Deus que é tremendo. Então, amado ouvinte da palavra, não sabes tu o que Deus está fazendo, porque Ele faz. Aleluia, quando Ele quer, Ele chega, Ele mesmo visita, Ele mesmo salva. Aleluia. Eu tenho várias histórias e testemunho. Eu tenho uma neta que é milagre. Eu tenho uma neta, esse foi o primeiro milagre. Foi a cura do meu filho. Meu filho viveu 24 anos. Irmãs, esse menino, ele era musicista. Ele era compositor. Ele cantava uma bênção, Pedro Henrique. Viveu 24 anos. Então, quando ele nasceu, a morte já acompanhou. Mas Deus não deixou. Não era tempo de Pedro partir. Mas, ao caminhar da vida, Deus que sabe o amanhã, como Ele sabia o amanhã de Ana. E foi necessário ela passar por todo aquele processo, como eu passei também. Mas Deus, Ele está diante da nossa vida. Deus é o maior historiador e projetista da nossa vida. É o grande arquiteto. Aleluia! Por isso que Ele diz na sua palavra: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque não vos pertence. Aleluia. Temos que só viver o hoje. Aleluia. O hoje de Cristo. Porque Ele está no controle da situação, seja ela qual for. Se é enfermidade, aleluia, desemprego. Aleluia. Mas o Senhor, já ouvimos aqui hoje, que Ele está no comando, que Ele faz. Ele abre Rio Jordão e você passa pé enxuto. Isso é que é Deus, Sadá. E é maravilhoso. Você tem que olhar para diante, olhar para a cruz, o centro que é Jesus.
Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Não olhe as circunstâncias, a situação que está à tua volta. Porque não era fácil para Ana. Ana ali, mulher estéril, mas isso é que é Deus. Ah, como Deus é grande! Decaste. Ele chega na terra infértil e faz crescer. Ele fertiliza. E Ana era infértil, mas o Senhor chegou. Mas o que é lindo é que Ana, ela perseverou. Ela foi ousada na oração. Ela confiou no Deus Todo-Poderoso. Não é diferente conosco, irmãs. Temos que confiar. Confiar quando nós entramos no altar de Deus, na oração, com confiança, saímos realizados em Deus. É em Deus que nós saímos realizados. E Deus curou meu filho. Eu não entendi, eu não sabia de nada, mas quando Ele quer, Ele chega, Ele cura. E guardou meu filho aos 24 anos. Sabe por quê? Deus sabia o amanhã. E Ele avisou também, no círculo de oração ali em Azulão, o Senhor disse, eu estava na Bahia, quando o Senhor disse, Deus vai guardar o filho da irmã deste círculo de oração. Grande vai ser o rebuliço, vai ser o choro, mas vai guardar. E eu não estava, eu estava na Bahia. Minha irmã, que faz parte do círculo de oração, aí disse assim, não é com Márcia, porque Márcia não está aqui, está viajando, ó. Mas era comigo mesmo. E meu filho partiu. O Senhor me mostrou tudo, porque Deus revela. Deus ainda revela. Deus ainda mostra. Agora eu e você não entende agora, só vamos entender depois. Só depois. Mas é glorioso, por isso que Paulo disse, foi-me bom ser afligido. E é verdade. É verdade. É preciso o crente passar. Aleluia, para ter experiência com Deus, para contar e saber que Deus faz. Aleluia, Ele faz. Ele muda a situação, Ele cria a situação. Agora eu e você tem que não olhar para o Egito, né, irmã Gil? Eita, não te preocupa com os empecilhos, os impedimentos. Porque é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que vê, que ouve, que faz. Ele está aqui nessa tarde, Castro. E está aí contigo, do outro lado. Aleluia. Ele está com você, amigo, Rande Castro. Porque Ele é o mesmo. Eu não era crente, eu não servia a Jesus, mas Ele ouviu a minha oração. Aleluia. Porque Ele é um Deus misericordioso. E Ele escuta, porque Ele ouviu a oração de Cornélio de Castro. Ele ouviu, Ele escuta. Oração, um coração contrito, um coração aquebrantado diante dEle. Ele manda a resposta. Amém? E desde já eu quero agradecer esta rica oportunidade.